Geralmente se presume que o estudo da Kabbalah seja considerado um tabu, alguns respaldo para essa visão. A Kabbalah era e é ainda considerado um tema avançado da Torá, um estudo da Torá, adequado apenas para aqueles que se comprometem a estudá-la com espírito de santidade, com o que foi escrita. Embora todas as autoridades rabínicas tradicionais subscrevem essa ideia em teoria, existe um amplo aspecto de opiniões sobre como deve ser implementado. Em um extremo encontram-se as autoridades que limitam o estudo da Kabbalah a eruditos da Torá, de retidão exemplar. E outro extremo são autoridades que enfatizam a importância crucial de disseminar o estudo da Kabbalah para o público o mais amplo possível, tanto como uma panaceira para os mares espirituais da nossa geração, quanto como uma preparação para a eminente redenção messiânica. A maioria das opiniões situam-se em algum ponto intermediário, incentivando o estudo da Kabbalah desde que certos requisitos mínimos de caráter sejam atendidos. E identificando 3 razões para a principal ressalva em relação ao estudo da Kabbalah. A primeira é a noção de que a Kabbalah é o aspecto mais sublime da Sagrada Torá e, portanto, simplesmente em virtude dessa preciosidade, deve ser mantida em segredo e disponível apenas para aqueles que se mostram dignos de aprendê-la. Esse sentimento é certamente louvável, mas as autoridades incentivam o estudo da Kabbalah, ressaltando que as condições espirituais das pessoas exigem a inspiração que a Kabbalah pode proporcionar. Essas considerações se sobrepõem a qualquer considerações, a honra ou decoro. Vivemos em tempos que existem muitos desafios, muitas alternativas fáceis para viver a vida de acordo com a Torá. Precisamos de toda a inspiração que pudermos obter. E, em muitos casos, a Kabbalah é a única fonte de inspiração capaz de contrabalancear a ameaça e as distrações de estilos de vidas concorrentes. Bem, o segundo motivo é o receio de que o aluno interprete a terminologia e as imagens e textos literalmente, pensando, por exemplo, que luz infinita seja, na verdade, alguma forma de luz física, como conhecemos. Isso poderia levar ao aluno a nutrir ideias heréticas e idólatras sobre a não corporeidade do infinito de Deus, e assim por diante. Essa é certamente uma preocupação válida, portanto, é vital que qualquer futuro aluno se familiarize primeiro com essa ressalva contra essas tendências. Em segundo lugar, uma das conquistas do Hafidismo é ter conseguido alinhar a terminologia da Kabbalah com os processos psicológicos internos da mente e da personalidade humana. Assim, por exemplo, quando alguém imerso em ensinamentos racídicos vê a palavra Chokhmah, dificilmente ele pensa no lóbulo direito do cérebro físico. Pensa principalmente no processo mental associado a esse termo e em como ele interage com outros processos mentais e psicológicos. Portanto, já está um passo afastado do sentido
antropomórfico do termo pluralmente cabalístico. É nesse espírito que está a explicação do Arizal, né? Maçãs do pomar. Além disso, pessoalmente, acho que esse medo de interpretar as coisas de forma muito física é muito mais fácil de lidar hoje em dia do que nas gerações anteriores. Atualmente nós estamos familiarizados com tecnologias que não entendemos e que parece contradizer uma compreensão essencial física do mundo. Quase não paramos para pensar em como o som das nossas palavras viajam pela linha telefônica, sem falar em como imagens, sons viajam pelas ondas de rádios e outros aparelhos de comunicação. A física moderna enriqueceu nosso vocabulário com conceitos, com múltiplas dimensões, universos paralelos, distorções temporais, curva do espaço-tempo e assim por diante. Para a nossa geração é muito mais simples abstrair essas terminologias do seu sentido estritamente físico. Portanto, achei necessário insistir nesse assunto, embora nós temos que relembrar de vez em quando. A terceira razão em que um certo sentido é um corolário da segunda, é que as imagens sexuais, por vezes explícitas, usadas na Kabbalah e na Kabbalah luriânica em particular, pode concentrar desnecessariamente a mente do estudante à sexualidade, em vez de vincular essas imagens no seu sentido, em vez de desvincular essa imagem do seu sentido físico e compreendê-las de forma abstrata, o estudante fica obcecado e pensando sobre o próprio sexo em si, o que pode ser degradante ou mesmo levar a desejos ilícitos, ou pior. Aqui também o racidismo conseguiu em grande parte dessexualizar muitas das imagens cabalistas, e a literatura racídica pode ser estudada livremente sem receio. Contudo, uma obra como Maçã do Pomar, sendo uma tradução de clássico cabalístico, não pode evitar a onipresente iconografia sexual tão característica da Cabala luriânica. Portanto, vale a pena abordar essa questão com mais cautela. Em primeiro lugar, ao discutir a dinâmica mística da criação, é praticamente impossível não empregar imagens sexuais, visto que essa dinâmica é assumidamente sexual por natureza. De fato, conta-se que o fundador do racidismo, Rabbi Israel Baal Shem Tov, por volta de 1698 ou 1760, em uma das suas ascensões espirituais ao reino espiritual, perguntou à alma de Rabbi Haim Vital por que ele usava metáforas sexuais tão difundidas ao registrar as descrições da realidade espiritual. No Arizal, Rabbi Haim Vital respondeu sucintamente, entregando-lhe uma caneta e oferecendo-lhe a oportunidade de descrever melhor. O Baal Shem Tov explicou que Rabbi Haim Vital quis dizer que simplesmente não existe metáfora mais apropriada. Em segundo lugar, acredito que atualmente
os efeitos positivos que o estudo desse material pode ter sobre a atitude dos alunos em relação à sexualidade supera em muito quaisquer efeitos negativos que tradicionalmente se temiam. Certamente existe uma parcela significativa da população judaica ortodoxa que se esforça para se proteger da grosseira degradação da sexualidade. Então, infelizmente, prevalece na sociedade ocidental moderna que quanto mais o mundo transforma-se em uma aldeia global, mais rapidamente se torna a sociedade moderna uma escada global em que grande parte consegue essa população criar seus filhos em um ambiente protegido, adiantando os detalhes de sua educação sexual e até pouco antes do casamento. Essas crianças crescem inocentes, com uma atitude geralmente saudável em relação à vida conjugal. Aqueles que estiveram a sorte de se beneficiar desse tipo de educação não deve de fato colocar-se em risco a esse tipo de livro, pelo menos até o casamento. O restante de nós, porém, escapou do bombardeio de estímulos sexuais que distorcem as nossas atitudes em relação à sexualidade. Portanto, pode obter uma perspectiva bem-vinda ao expor aos ensinamentos do Arizal. A perspectiva da nossa sociedade sobre a sexualidade foi influenciada por uma herança cristã, pela espiritualidade oriental e pelo materialismo secular. O cristianismo classificou e viu o sexo como algo pecaminoso, negado aos fracos de espírito para impedi-lo de exagerar e garantir a continuidade da espécie. Essa visão, o casamento é uma concessão à fraqueza humana e a santidade é um sinônimo de abstinência, de ausência disso. A espiritualidade oriental clássica pode não ver o sexo sobre essa ótica pecaminosa, mas o considera justamente como uma prática espiritual. Por meio de escapar do transitório desse mundo, o materialismo secular, por outro lado, despejou o sexo qualquer significado além de si mesmo e nos encoraja a nos entregarmos livremente, contanto que não prejudique ninguém no processo. É claro que essas são simplificações grosseiras, mas são justamente esse tipo de simplificações que molda a atitude das massas. E deve-se mencionar também a reação islâmica ao excesso de estimulações sexuais no Ocidente, em que a estimulação sexual é evitada, forçando as mulheres a saírem completamente da esfera pública masculina. Aqui, como em tantos outros aspectos da vida, o judaísmo adota uma posição intermediária, evitando assim os efeitos destrutivos de todos os extremos. O judaísmo vê a sexualidade como uma dádiva, destinada a ser plenamente desfrutada, mas também como um ato sagrado, que deve ser abordado com o devido respeito e cuidado. A Torá está plenamente ciente dos efeitos nocivos do excesso de sexualidade, dos excessos sexuais e, portanto, institui punições severas para quem ultrapassa os limites, mas, ao mesmo tempo, nos sensibiliza para a beleza do sexo amoroso,
e conjugal, e para como a nossa vida sexual, para como para e para como uma vida sexual correta nos permite imitar a Deus e por assim dizer, enquanto ele orquestra a interação harmoniosa das esferas espirituais da criação, tudo isso transparece inteiramente no ensinamentos do Ari. Não há um constrangimento em relação à sexualidade. O assunto é tratado com a franqueza e abertura, como uma integrante da vida, da nossa mentalidade, como realmente é. Vemos nesses ensinamentos o poder impressionante do mau uso da energia sexual, bem como as altas e sublimes, às quais a sexualidade sagrada pode nos elevar. Sim, é mais fácil seguir o extremo da negação total ou o extremo da indulgência total. É muito mais desafiador trilhar um caminho do meio e fundir a fisicalidade intensa com a espiritualidade intensa. Mas, ao recompensar de seguir esse último caminho, são muito maior e é realmente a única maneira de vagar pela armadilha inerente ao extremos. Deus nos programou com uma fonte de impulso sexual e um forte impulso espiritual. E ignorar um em detrimento do outro é simplesmente uma receita para um desastre. É sobre esse tipo de perspectiva que acredito que a mensagem do Ari seja de suma importância para a nossa geração. Nunca antes tantos de nós tivemos tanta liberdade para escolher quaisquer estilos ou variedade sexual disponível. Precisamos de diretrizes melhores do que as que nos são comumente oferecidas. Diretrizes que nos falem como seres humanos maduros, capazes de fazer escolhas maduras, atitudes em relação à sexualidade, defendida aqui em Maçã do Pomar. Responde nobremente a essa necessidade atual. Eu fico por aqui.